Lucas capítulo 15, versículo 17, diz assim: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Mantenha-nos, ó Deus, cativos à tua palavra esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O mês de dezembro será um mês muito especial para a família The Blue, porque será um mês em que nós iremos caminhar juntos com reflexões que vai nos doutrinar, que vai nos educar a terminar não apenas o nosso ano 2018 bem, mas que princípios serão ensinados, princípios esses que nos ensinarão a terminar a vida bem. Porque muito mais do que terminar um ano bem, é você terminar a vida bem. E nós estaremos juntamente, todas as programações da igreja, todos os pastores que estarão ministrando, nós estaremos sempre trazendo alguns conselhos a partir das Escrituras para orientar o nosso coração a respeito de como nós podemos terminar bem. Eu quero trazer aqui alguns exemplos do mundo do mundo de atletismo, para você ter uma noção qual será a nossa trajetória de lições e de instrução ao longo desse mês. O Ivan Fernandes esse espanhol, né? Ele, em 2012, ele estava em uma maratona e ele estava quase a cruzar a linha de chegada, enquanto ele viu esse queniano que estava em primeiro lugar. Ele se distraiu porque ele confundiu qual seria o ponto de chegada. E o Ivan Fernandes, quando ele percebeu a distração do queniano, ao invés de ele ultrapassar o queniano, aproveitando a distração dele, ele vai surpreender a todos e vai alertar o queniano que a corrida ainda não havia terminado. Uau! Às vezes a gente quer terminar a vida bem, mas a gente se esquece de que não é apenas importante você se ocupar em terminar bem, você também precisa se ocupar em ajudar alguém a terminar bem. Porque há muitas pessoas distraídas que trafegam o seu caminho, e Deus quer usar você para ajudar alguém a terminar bem. Nós estaremos falando sobre isso ao longo desse mês. Você conhece o Usain Bolt, esse jamaicano que entrou como uma lenda, né, no mundo do atletismo. E há algo muito curioso no Bolt, é que em um documentário ele confessa que nenhuma das suas vitórias ele conseguiu sair em primeiro lugar. Sempre ele conseguia sair em terceiro, em quarto lugar, no ponto de partida. Mas quando ele chegava ali nos 25 a 30 metros, então ninguém mais segurava. Era como se um motorzinho acendesse nele e acabou, né? E ele sempre chegava com vantagem, olhando para trás e dando um sorriso para os seus competidores. O Bolt nos ensina o que o presbítero Samuel compartilhou conosco aqui já, que é possível você não começar bem. É possível você não começar bem e terminar bem. Existem caminhos que você poderá ouvir Deus, que mesmo você não tenha começado muito bem o seu casamento, muito que você não tenha começado muito bem a sua vida cristã, mas é possível você terminar bem, inclusive esse ano. Você se lembra do Vanderlei Cordeiro, em Atenas 2004? Vanderlei Cordeiro era o brasileiro que estava com ouro nas mãos, estava com a mão no ouro. E no último instante, esse padre sai da arquibancada
e vai segurar o Vanderlei Cordeiro e ele vai perder o ouro. Talvez você é muito parecido com o Vanderlei Cordeiro, com algumas coisas na sua vida, coisas que você não havia agendado. Cruzou o seu caminho, tudo estava indo muito bem, mas de repente veio um laudo, de repente veio uma notícia, de repente veio a decisão de alguém que te afetou terrivelmente, e de repente isso está querendo lhe comprometer de terminar bem. Ei, Derek, um britânico que estava nas Olimpíadas de Barcelona, era o favorito ao pódio ouro, e quando ele estava quase na última volta, uma distorção no seu músculo fez com que ele perdesse, não chegasse em primeiro lugar. E uma cena que ficou eternizada no esporte foi exatamente que o pai dele rompe a arquibancada, entra na pista e coloca o ombro, e ele, debaixo de muita dor, o pai ajudou ele terminar. Eu acho interessante o paralelo entre o Vanderlei e o Derek. O Vanderlei foi impedido por algo externo, o Derek foi impedido por algo interno, algo nele. E às vezes o que nos impede de terminar bem não está fora, às vezes está dentro. A boa notícia é que não é apenas o pai do Derek que desce para ajudar os seus filhos. O nosso Pai Celestial também desce para ajudar a gente a terminar bem. Você crê nisso? Diga amém. Essa será a tônica em que nós estaremos caminhando ao longo desse mês aqui na família AD Blue, e você não pode perder as nossas reuniões. O texto que Deus coloca no meu coração, eu comecei a ministrar ele domingo aqui, nasceu em uma manhã quando eu acordei com uma frase no meu coração. E a frase que veio no meu coração foi: não se adapta. Não se adapta. Essa voz ecoou no meu coração e eu passei o dia pensando nela. E quando eu fui ter o meu devocional, eu fui orar. E de repente, o Espírito Santo começou a orar dentro de mim a partir dessa palavra. E o que nós vamos compartilhar, nós já compartilhamos aqui domingo, um ponto, eu indico a você, vou estar resumindo rapidamente o que nós falamos domingo, mas eu encorajo a você a assistir a pregação de domingo. O que nós falaremos nas próximas terças-feiras, esses tópicos foi exatamente o que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. De que é realidades que se você crer, você não vai terminar o seu ano mal. Você não vai terminar o seu ano e nem a sua vida mal. Não se adapta a segredos para nós terminarmos bem. Vamos ajustar os conceitos sobre adaptar. Adaptar fala de ajustar-se, de acomodar-se, encaixar-se. Adaptar fala de você modificar algo para que se acomode, se ajuste ou se adeque a uma nova situação, um determinado fim. É interessante você entender que, em certo aspecto, adaptar é positivo. É positivo você se adaptar, por exemplo, a um novo emprego. Você muda de cidade, você precisa se adaptar a uma nova cidade. Você precisa se adaptar a uma nova igreja. Você precisa se adaptar. Você casa, você precisa se adaptar a uma nova realidade. Nós estávamos visitando alguém semana passada e foi algo muito interessante, porque ele nos contou que um dia ele chegou do trabalho em casa e ele encontrou a mulher em frente ao fogão de joelhos orando. E a oração da mulher dizendo: Deus, me ensina a cozinhar para o meu marido, porque eu não sei nada. E funcionou muito bem. Hoje ela é uma grande cozinheira, uma Masterchef.
Mas essa questão que você precisa se adaptar. Na casa da mãe, existem mães que não treinam as filhas a cozinharem, né? A minha esposa, quando eu casei, na primeira semana ela queimou o arroz, ela queimou o feijão, queimou até a água. Não, brincadeira, é demais, né? Mas hoje ela é uma masterchef, né? Lá em casa, e me pegou com 70 quilos e está me deixando com acima de 100, né? Não vigia também não. Mas assim, você precisa se adaptar. Você precisa se adaptar. Mas o aspecto que nós estamos trabalhando aqui não é nesse aspecto positivo. Quando Deus grita no meu coração para você não se adaptar, meu filho, não se adapta, é exatamente realidades que você nunca deveria se adaptar. E às vezes você está se adequando a ela. Você sabe que há um autor que ensina sobre a psicoadaptação. A psicoadaptação é a perda da sensibilidade emocional diante de algo que você está exposto. Então, por exemplo, você compra um carro, ai meu Deus do céu, ninguém pode assim, nem olhar feio pro carro, né? Novinho, um cheirinho de novo, ninguém entra com bala, ninguém entra com sorvete, o carro é impecável. Aí vai passando o tempo, e na maioria, tirando as exceções, a maioria chega um tempo em que alguém passa lá e escreve bem assim no carro: me lave, por favor. Não é verdade? Eu tenho um amigo que ele começou a trabalhar como um tanatólogo. Tanatólogo é aquele cara que vai mexer com defuntos, né? Ele vai maquiar, ele vai arrumar os defuntos. E ele fala para mim, e essa era uma profissão que a minha esposa queria quando a gente começou a namorar. Eu orei na cabeça dela, graças a Deus ela desistiu. Aí ele diz assim, no primeiro mês, eu emagreci muitos quilos, eu fiquei magro demais, porque eu mexia ali nos cadáveres, e como é que eu ia comer? Eu lembrava daquele negócio, entendeu? Aí eu falei, tá, mas você não tá magro, rapaz, você tá gordo. Eu falei, pai, que lá foi só no começo. Hoje, numa mão tá minha marmitex, aí eu tô mexendo assim. Ele psicoadaptou, é assim. A psicoadaptação é uma arma que ela faz você se adequar a situações terríveis. A história conta que o exército do nazismo, no início da mortandade, havia choque no coração dos soldados. Mas à medida em que eles ficaram expostos àquela mesma realidade constante, foi perdendo a sensibilidade. É por isso que às vezes a gente chega no médico e a gente acha muito ruim, porque o médico, a gente conta, a gente chora pro médico, né? E o médico fica lá seco, né? A gente fala, esse médico é muito frio, né? Mas imagine se ele chorasse com todo o paciente ali. Ele ia desidratar, não é verdade? Então ele fica exposto a uma realidade, né, de pronto-socorro, de urgência e emergência, que isso ele vai se psicoadaptando. Agora veja, nós temos essa capacidade de se adaptar com o que é ruim. Nós temos essa capacidade humana de nos adequar naquilo que é deplorável. Mas quando Deus grita no nosso coração, é exatamente aqui que Deus está querendo nos dizer: não se adapta, não se adeque a algumas realidades. Se você quer terminar o seu ano bem, se você quiser terminar a sua vida bem, você precisa assumir uma decisão de não se adaptar. E o texto que nós lemos, fala-nos de uma decisão que esse rapaz teve. E essa decisão foi determinante para que ele não terminasse mal. Muito embora que ele chegou até aqui, foi porque ele escolheu. É verdade que ele chegou até aqui por decisões próprias. Mas existem pessoas que chegam em situações baixas na vida, e não foi porque ele escolheu, foi porque houve uma conjuntura circunstancial que o levou àquela situação. Independente se foi pelas suas escolhas ou foi por aquilo que a vida lhe conduziu, o princípio é o mesmo. Esse rapaz, esse menino assume uma decisão, e a decisão foi essa. A Bíblia diz que ele caiu em si. Ele disse para si mesmo: quantos trabalhadores de meu pai. Ora, quando ele lembra do seu pai, ele estava lembrando que ele era o quê?
filho. Aí eu preguei domingo aqui, de que o que esse rapaz decidiu, foi que ele não se adaptou com aquilo que não correspondia à sua identidade. Ei, esse rapaz falou, não, isso aqui não tem a ver com o meu status de filho. Porque os filhos do meu pai, isso aqui, eles não vivem isso. Então ele toma a consciência de que ele é filho. E então ele toma a decisão, eu não vou me adequar a isso. E nós fechamos a mensagem que resume tudo isso. A história de um alpinista que estava indo para uma montanha. E ele passou perto de uma fazenda. E ele viu patos. Ele viu marrecos. Ele viu galos. Ele viu um monte de aves. E no meio da área de uma águia. Ele viu uma águia. Ele chegou perto e disse, ô águia, o que você está caçando aqui? E ela disse, você está falando comigo? Disse, é com você? Disse, não, eu não sou águia, eu sou galinha. Disse, não, você é águia. Ela disse, não, eu sou galinha. Olha ali a minha mãe, ali. Não, você é águia. Não, eu sou a galinha. E virou aquele embate, você é águia, olha o seu bico, olha o tamanho das suas garras. Não, eu sou galinha, não, você é águia. De repente ela distraiu, ele pegou aquela água, colocou dentro de um saco e subiu a montanha. Chegou lá em cima na montanha. Ele pegou assim, ó. Você é águia! E ela caindo. Sou galinha. Mas quando ela viu que ela iria espatifar no chão, ela disse, eu vou abrir as minhas asas. E quando ela abriu as suas asas, ela deu seu primeiro voo. E nunca mais voltou para o galinheiro. Porque ela redescobriu a sua. Então tem muita gente vivendo, ciscando na vida, porque ele está se adequando, não aquilo que corresponde à sua natureza e identidade em Deus. Esse foi o nosso primeiro ponto. Mas o ponto de hoje é: você não deve se adaptar. Você não deve se adaptar. Decida não se adaptar com aquilo que não corresponde ao seu propósito. Decida não se adaptar com aquilo que não corresponde à sua identidade e natureza. Mas você também precisa decidir não se adaptar com aquilo que não corresponde ao seu propósito. Dá uma olhada no texto comigo, dá uma olhada no texto. Porque quando ele cai em si, ele está dizendo assim, olha, lá na casa do meu pai, o que o meu pai serve? O meu pai serve pão. A vontade do meu pai para mim é pão. Quando eu estava lá, eu comia, era pão. Essa era a vontade do meu pai para mim, pão. Mas o que eu estou exposto aqui não é pão. O que eu estou querendo me alimentar aqui é alimentos de porcos. Não é isso que o meu pai tem para mim. Não é isso que o meu pai planejou para mim. Porque propósito é exatamente aquilo que o pai projeta e planeja para nós. Esse rapaz terá o seu futuro mudado, porque ele decidiu não se adaptar àquilo que não correspondia com o seu propósito. Ele chega a si, a uma consciência de que ele estava fora do propósito do pai. Ele estava fora do propósito do pai. E se você prestar atenção no texto, você percebe que existe aqui algumas evidências, não todas, mas algumas que apontam quando nós estamos fugindo do propósito. O versículo 13, confere na sua Bíblia por favor, diz assim, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo aquilo que ele havia ganhado do pai, ele partiu para uma terra longínqua. Uau!
o que ele recebeu do Pai levou para mais perto ou para mais longe? Longe. Então presta atenção, ó. Qualquer coisa que te leva para longe da intimidade do Pai é fora do propósito. Tudo aquilo que te movimenta para longe da intimidade. Não, esse estilo de vida que você decidiu viver, ele impede que você tenha uma intimidade com Deus. Ele te pesa para você buscar a Deus. Ele te impede, ele compromete para você desejar a face de Deus. A sua agenda de oração, ela vai se apequenando, ela vai se tornando minúscula. A sua agenda de consagração, ela vai se tornando cada vez mais esporádica. Abra o olho. É possível que você já esteja se perdendo do propósito. Aí você diz assim: mas pastor, mas eu estou com uma vida financeira muito boa, então isso não quer dizer que eu estou no propósito? Ei, percebe que o texto fala de que quando esse menino rompeu com o pai, a sua mão estava cheia ou a sua mão estava vazia? Cheia. Então é possível eu estar com as minhas mãos cheias e mesmo assim não estar no propósito. O texto fala de que esse rapaz vai para longe do pai, mas tem uma segunda palavra em seguida: e ali desperdiçou. O desperdício é um sinal, é uma luz vermelha de que nós não estamos no propósito. Casamentos desperdiçados, tempo desperdiçado, dinheiro desperdiçado. O desperdício é uma evidência de que eu não estou no propósito. Esse rapaz, ele vai para longe, ele vai agora abraçar o desperdício, e ele vai agora no versículo 14, ele vai se esvaziar, ele vai gastar tudo. Agora ele está vazio. O vazio é um sinal de que o propósito não está sendo abraçado. Versículo 16: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ei! Um outro sinal de que eu estou fora do propósito é quando você deseja aquilo que Deus não planejou para você. O cara deseja uma experiência de adultério, ele deseja uma experiência de fornicação, e ele vai desejando, mas esse desejo não corresponde com exatamente nada do que Deus planejou para ele. Mas a vida desse rapaz muda exatamente quando ele recobre a consciência, dizendo: calma, até aqui eu não estou vivendo o que o Pai desejou para mim. Até aqui eu não estou experimentando aquilo que o Pai projetou para mim. E ele cai em si. Ou seja, eu não vou me adaptar a uma situação que não corresponde ao propósito. Ao propósito do meu Pai, eu não vou me adaptar. Essa é a notícia de Deus para mim, para você. Para que tu termine bem um ano, para que você termine bem a vida, para que você termine bem o seu casamento, para que você termine bem a sua espiritualidade, você precisa decidir não se adaptar com nada que não corresponde ao propósito de Deus. Então você precisa ser arrebatado esta noite com a convicção de que há um propósito de Deus na sua vida. Deus não tem propósito apenas para pastores, para líderes. O propósito de Deus é para todos. O Salmo 139 diz de que todas essas coisas já estavam escritos no teu livro ao meu respeito. Uau! Uau! O
salmista está dizendo que antes de você nascer, tem um livro com o teu nome que o Deus já escreveu. E o que Deus escreveu no livro chamado Aguiar é chamado de propósito. Não, você não precisa criar nada. Não, você não diz: Deus, é o seguinte, eu estou com uma ideia aqui, olha, acrescenta alguma coisa aí nesse livro, vamos fazer uma revisão desse livro aí, porque aqui embaixo a coisa não está tão bem, eu acho que tem alguma coisa que está precisando de revisão aí, vamos fazer uma revisão nesse livro? Não. Antes de você dar o seu primeiro choro, antes do médico te dar uma palmada na sua nádega para você dar o seu primeiro choro, já estava tudo escrito a respeito de como você deveria ser, como marido, como esposa, como cristão, como cristã, como filho. Mas qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente chega diante de Deus para falar o quê? Necessidades. É disso que nós gostamos. Deus, está faltando isso, Deus, está faltando aquilo, Deus, o Senhor não está vendo que está doendo. E a gente vai apresentando para Deus necessidades, necessidades e necessidades. Eu não estou dizendo que você não deva trazer isso diante de Deus. Claro que Deus é Pai. Quando você estava com fome quando criança, você falava o que para sua mãe? Mãe, eu estou com fome. Nada de errado nisso. Agora lembre-se, imagina se você tem um filho, aí ele começa a chorar e você entende que essa criança está com fome. Aí você dá de mamar. Aí ele vai crescendo e ele vai aprendendo a falar: mamãe, papá. Aí você sabe que ele está com fome. Aí ele vai crescendo. Aí toda vez que chega para você fala: mãe, eu estou com fome. Mãe, fome. Mãe, fome. O pai, fome. Aí o pai já está lá com seus 90 anos e o filho está lá com seus 60 anos. Aí o pai está lá no hospital, já perto de partir. O filho lá com 60 e tantos anos chega perto da cama do pai lá no hospital e fala: papai, eu estou com fome. Esse cara tem problema, porque a vida não é só fome. A vida não é só necessidade. Então vou te falar uma coisa. Jesus nos deu uma charada que a gente resiste em assimilar. Jesus está dizendo assim: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa perder a paz por causa das tuas necessidades. Você não precisa perder a paz por causa das tuas necessidades. Busca o meu reino. Busca o meu propósito para você, que essas demais coisas que está tirando o teu sono serão acrescentadas. Então eu vou te falar uma coisa: nós deveríamos investir muito mais tempo para falar com Deus a respeito de quê? De propósito. Nós deveríamos investir muito mais tempo em oração, em consagração, dizer: Deus, existe alguma coisa nesse livro que eu ainda não entendi, então me fale, me revele, porque eu estou tendo dificuldade de ser a pessoa que o Senhor desejou para mim que eu seja. Propósito. Então você tem um propósito, tem algo Deus escrito ao teu respeito. E você sabe o que nós queremos dizer? É que à medida em que você avance a vida sem ter a revelação do teu propósito, você vai pegando o caminho do pródigo. Você não vai ter um final bem. Você não terá um final da vida bem. Por quê? Porque você está desalinhado do propósito. Você está desalinhado do propósito. Veja comigo. Depois que você partir desse mundo, as pessoas não se lembrarão de quem você achava que era, mas sim de quem você foi aos olhos delas. Então há pessoas que lá no coração falam assim: nossa, pastor, Senhor, eu tenho um sonho. Pastor, Senhor, eu tenho essa vontade. Ok? Você está em conexão com algo de Deus. Mas se tudo isso ficar na sua mente, ficar no discurso, não é disso que as pessoas vão se lembrar.
mas é daquilo que os olhos delas testemunharam, é daquilo que os olhos delas viram. Então não é apenas você ficar num introspecto com tudo isso, isso precisa vir para fora. O que é propósito? Qual é a definição? Qual é o significado de propósito? A definição de propósito no livro Atualiza a Sua Vida, do Tiago Brunet, eu achei assim fantástico essa definição. Propósito é uma ideia central permanente. Vamos dizer junto? 3, 2, 1. Uma ideia central permanente. Mais uma vez. O que ocupa a sua mente? O que domina os seus pensamentos? O que é determinante? O que quando você fala, os seus olhos brilham? O que tem ocupado os seus pensamentos? O que te arrebata da sua cama em dias de inverno? O que te arrebata na sua cama quando você tem 1000 razões para ficar nela? O que te leva para a vida? O que te atrai para este lugar? É isso que você está definindo como propósito. Então na vida de muita gente o propósito é carreira. Na cabeça de muita gente, propósito é concurso. O propósito da vida dele é concurso, o propósito da vida dela é carreira. Tudo que ela tiver de esforço, ela vai empreender para isso. Outros, o propósito era de adquirir bens, posses. Tudo que ele opera, tudo que ele realiza, o que arrebata ele para a vida é construir, é montar tesouros aqui. Pastor, existe alguma coisa errada em tudo que o senhor falou? Se for o fim em si mesmo, está tudo errado. Se for tudo na sua vida, está terrivelmente errado. Tudo isso não pode ser fim, o fim em si mesmo. Porque vai que Deus chega para você e diz: acabou. Veja se Deus chega para você e faz como ele fez com Jonas. Ele deu a boboreira e tirou no outro dia. E aí? Eu lembro que quando nós casamos, eu e a Eline casou. A Eline era concursada, era uma concursada pública. E a Eline ouviu de Deus muito claramente que quando o Alejandro nasceu, a sua dedicação, o ministério de Deus para a vida dela seria dedicar-se totalmente ao Alejandro e a outros filhos que nós tivéssemos. E se a vida dela fosse um concurso? E se o concurso fosse o fim em si mesmo? Então ela disse: não, eu prefiro não ter filhos. Não, eu não vou negociar isso. O que te arrebata? Não, o que faz o seu coração vibrar? É isso que é o propósito que você está definindo. É isso que é o propósito que você está estabelecendo na sua vida. Agora lembre-se que você não pode definir o propósito a partir dos seus anseios e intentos. O propósito não é algo que você gera aqui embaixo. O propósito é algo que você recebe de cima. Propósito é algo que Deus estabelece, que Deus soberanamente ministra ao nosso respeito e a gente absorve como sentido da nossa vida. Então o propósito na sua vida tem de ser algo eterno. Propósito na sua vida tem de ser algo que os ladrões não conseguem roubar e que a traça e o corrugem não conseguem corroer. O propósito precisa transcender a sua existência. Então o propósito fala de uma ideia central
permanente. É algo que Deus planta na sua mente e você diz: é isso que eu vou perseguir por toda a minha vida. Propósito, vamos ler junto, vamos lá. 3, 2, 1. É isso mesmo? Assim a gente consegue melhorar. Então vamos lá? 3, 2, 1. Independente da fase, independente se a mesa está farta ou se está escassa, independente se a porta está aberta ou fechada, independente se é verão ou se é inverno, independente se estão me aplaudindo ou se estão me crucificando, é isso que me arrebata, é isso que me coloca de pé. É disso que eu falo com Deus sempre. É isso que me atrai. É isso que me aprisiona. É isso que me torna cativo. É isso que ata o meu coração. Eu quero que você veja comigo alguns textos a respeito da consciência de Jesus ao propósito. Quando ele chega ali em Jerusalém, os seus pais se perdem dele. Olha o que o texto diz: e quando viram, maravilharam-se ou chocaram-se. E disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Uau, 12 anos. Ei, fala para mim. Nas nossas orações nós falamos mais dos negócios de Deus, ou nós falamos para Deus a respeito dos nossos negócios? Com 12 anos, Jesus disse: eu sei porque eu estou aqui. É isso que vai me arrebatar. É essa ideia central, permanente: fazer a vontade do meu Pai. Olha que coisa. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão procurava e chegou junto dele e o detinham para que não se ausentasse deles. Versículo 43 eu não anotei. Lucas 43 fala que Jesus se ausenta dos discípulos e diz: eu preciso ir pregar. 43. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava e chegou junto a ele. E o detinho disse: não, você tem que ficar com a gente. Você não pode sair da gente. 43 diz assim: então, porém, ele lhes disse: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Foi para isso que eu estou aqui. Olha que coisa fantástica. Não é a multidão que vai definir a agenda de Jesus. Não é a querência do povo. Não é a querência dos amigos. Ele é norteado por algo que não está na mão da multidão. Ele é norteado por algo que veio do Pai. Propósito. 6:15, isso aqui é extraordinário. Depois de Jesus ter multiplicado pães, olha o que acontece.
Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Jesus tinha todas as razões para dizer: agora eles vão me reconhecer como Messias, agora sim, até que enfim, eles agora vão me aceitar. Mas ele entendeu que essa promoção não fazia parte do propósito. Existem promoções profissionais que não está no propósito. Existem promoções que vai te deixar mais confortáveis, que vai te deixar mais mais equilibrado financeiramente. Existem promoções, status que vai te elevar socialmente, mas que não está no propósito. Como também existem posições que é Deus que está te promovendo, como aconteceu com Daniel. Foi Deus que promoveu Daniel, foi Deus que promoveu José. Mas aqui no caso de Jesus, ele tinha todas as razões para dizer: é de Deus. Não era. Ele vai orar. 4:4 de João. E era necessário passar por Samaria. Samaria era um território de inimigos, culturalmente dizendo. Mas Jesus, ele não era movido pelas aparências. Não. Se há um propósito para eu passar lá, eu vou passar lá. Eu vou passar lá. É necessário, é o propósito. E ele vai definir esse propósito dizendo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. É disso que eu me alimento, é cumprir o propósito. Lucas 18:31. E tomando consigo os 12, disse: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi dito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Mas propósito fala de sacrifício. Propósito fala de sacrifício. Sim. Propósito fala de sacrifício. E Paulo? O que Paulo fala a respeito de propósito? Atos 20:24. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Oh, meu Deus. Contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. O que alegrava ele era cumprir com o propósito. Até que ele diz: combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Então você diz: o Senhor falou de Jesus, o Senhor falou de Paulo, e o meu propósito? Por que eu estou aqui? Romanos 8:29 diz: porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que Deus pensou na eternidade ao teu respeito resume-se em você se tornar como Cristo. Tudo que Deus pensou em você, Ele pensou para que você se torne como Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção nisso. Por que a nossa alegria está sendo roubada? Por que a nossa alegria central está sendo roubada? Porque quando as coisas não estão funcionando bem à nossa volta, o chão é tirado dos nossos pés. E por que os chãos são tirados dos nossos pés? Porque nós pensamos que é isso que é o nosso propósito. Essa é a nossa razão de estar aqui. Presta atenção, eu não estou fazendo nenhuma apologia à miséria. Presta atenção, eu não estou querendo te convencer que para a sua vida, você ser homem de Deus, as coisas vão empetecar para o seu lado. Não, não.
Mas o que eu quero que você entenda é de que a única maneira, quando esta situação vier, você não se perder nela, é você entender que o propósito central de Deus para a sua vida não é isso. Nós oramos todos os cultos para que Deus abençoe a sua vida financeira. Queremos, sabemos o quanto que isso é bom para a vida, o quanto você ter para compartilhar é agradável, é tranquilizante, é abençoador para a alma, como isso é bom. Trabalhe, administre, gerencie, sonhe, conquiste. Agora lembre-se, não é disso que o Evangelho torna o centro da nossa vida. Não é o seu casamento, se eu casar, se eu não casar. Não é se eu ter e se eu não ter. O centro, a ideia central, permanente da nossa vida é de que eu fui planejado por Deus para ser como Cristo. Então quando você casa, quando você grita com seu marido, você não está sendo como Cristo. Então você está contra o propósito. Quando você se torna uma resistente do seu marido, quando você não perdoa o seu marido, você não está sendo Cristo, porque Cristo perdoava. Quando você fere a sua esposa com palavras, você não está sendo Cristo, porque Cristo nunca feriu a igreja. Pelo contrário, Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Agora preste atenção, quando eu penso de que o centro da minha vida é parecer-me com Cristo, é conformar-me com Cristo, então quando eu estiver em qualquer situação, eu preciso entender se eu estou parecendo com Cristo ali ou não. Te dou um exemplo. Quando você foi injustiçado, quem que já foi injustiçado assim? Alguém falou o que não devia ao teu respeito. É ruim ou não? Terrível. Pior, você não tem defesa. Aí você soube disso, você ficou sabendo disso. Aí você fala, nossa, isso é uma injustiça. Aí você tem assim algumas decisões a fazer. A primeira decisão é você tentar vingar, vou provar o contrário. Você vai chamar a pessoa para o ringue, você vai desmascarar e você vai lamentar. Ai meu Deus, olha o que estão fazendo comigo. Mas quem disse que o propósito da sua vida é a aprovação das pessoas? Nesse momento você tem de parar e pensar assim, gente, eu falhei. Se eu tiver falhado, eu vou lá e peço perdão e ponto. Não, eu não fiz nada contra. Eu estou no meu lugar. O meu coração em direção dessa pessoa é favorável. Então é injustiça mesmo. Então eu estou sendo injustiçado por causa de virtudes. Tem alguém muito parecido com isso. O meu Cristo. O meu Cristo, ele foi injustiçado sem merecer. Então aquela injustiça não vai roubar a minha alegria central. Porque eu sei que o propósito da minha vida é parecer com Cristo. E naquele momento, ser injustiçado e não revidar, eu estou parecendo com Jesus. Ser ofendido e não vingar, eu estou parecendo com Jesus. Esse é o propósito. Você precisa decidir na sua vida. Você precisa decidir na sua vida a não se adaptar com nada que não corresponde. Nada que corresponde ao propósito de Deus. Você precisa decidir. Tudo que não se adequa, tudo que não se encaixa ao propósito, você precisa eliminar, você precisa romper, você precisa divorciar disso, porque isso que está treinando você. Quando esse rapaz rompe com o propósito, ele está sendo treinado, está sendo esvaído da sua vida, forças, posições, qualidades e vida. Mas quando ele decide, eu vou para a vida agora a partir do propósito, tudo é restaurado, tudo é restituído a ele, porque Deus só tem compromisso em sustentar aquilo que nasceu do seu propósito.
se não nasceu no propósito de Deus, Deus não tem nenhum compromisso de abençoar. Deus não tem nenhum compromisso de sustentar. Porque dele, por meio dele e para ele. Se não for dele, não será por meio dele. Então nunca será para ele. Propósito. Esse é o propósito macro. Esse é o propósito que é para todos. Todos. Todos é chamado a parecer com Jesus. Todos é chamados para imitar a Jesus, para amar como Jesus, ser misericordioso como Jesus. Isso é para todos. É para todos pregar o evangelho de por todo mundo, é para todos. Todos têm de pregar, todos têm de discipular, todos, é para todos. Não faz sentido você dizer, eu não sei o que eu tenho de fazer. Sabe sim, é pregar as boas novas, é discipular pessoas, é materializar as virtudes de Deus entre as pessoas, ponto. Agora, o seu papel no corpo, a sua função no corpo, pastor, mas assim, eu sei que tudo isso é para mim, mas assim aqui na igreja, o que eu posso fazer? Ah, querido, você tem de ouvir Deus. Há tantas coisas que você pode ser um abençoador no reino de Deus. Eu achei interessante que nós fomos para um encerramento domingo. E quando a minha esposa foi ao banheiro, ela voltou a ser muito maravilhada, porque quando ela chegou no banheiro, tinha um fio dental, tinha um enxaguante bucal e tinha uma caixinha de absorvente. Eu disse, uau, alguém pensou nisso. Olha que detalhe de hospitalidade. Olha que serviço nobre. Olha que bênção, olha que jeito assim gentil de tocar gente, de tocar pessoas. Você pode tocar gente, você pode tocar pessoas. Parecer com Jesus é você tocar as pessoas de maneira mais singela possível. É você tocar as pessoas de maneira mais simples, mais profunda, marcante, inesquecível. Esse é o propósito. Amados, não há ninguém que terminará mal se ele decidir não se adaptar com aquilo que não diz respeito ao seu propósito. Você deve pedir, Espírito Santo, coloca no meu coração uma intranquilidade, coloca no meu coração uma insatisfação, coloca no meu coração uma inquietação diante daquilo que não corresponde ao propósito. Não deixe eu ter um sono tranquilo se eu não estiver no propósito, se eu não estiver me movendo para cumprir a tua vontade, se eu não estiver me movendo para materializar o teu propósito nessa vida. Não me deixe tranquilo. Não deixe-me dormir como Jonas, que estava fugindo de ti, mas conseguiu dormir. Eu não posso ficar em paz fora do propósito. Decida não se adaptar. Deus está dizendo, por que muita gente se adapta àquilo que não é o propósito? Por que tem muita gente que se encaixa nisso, se adequa e dorme o travesseiro, se adaptando a essa realidade? Decida em nome de Jesus a não se adaptar com aquilo que não diz respeito ao propósito. Deus pode te revelar, Deus pode te iluminar com detalhes. Por que as pessoas ficam tão confusas a respeito do que Deus quer de mim? Você precisa ouvir Deus, você precisa ir para a presença, você precisa depender do Espírito. Eu lembro que quando meu pai teve a firme decisão de cumprir o propósito de Deus, de mudar da sua cidade, vender a sua casa, eu lembro que muitos amigos tentaram começar a convencer papai na rodoviária, dizendo, não vai, não muda, você não conhece ninguém lá. Eu lembro que quando eu vim mudar para Blumenau, as pessoas diziam, não vai,
que você vai caçar lá no sul, em Santa Catarina? Você não conhece ninguém lá. Olha a cor da sua pele. Mas por que ninguém fala isso quando você passa no concurso para ganhar um tanto assim de dinheiro? Por que ninguém fala isso quando você é transferido assim? E eu não estou falando que isso não seja Deus, não, pelo amor de Deus. Estou te dizendo assim, o quanto que a nossa mente, ela resiste o propósito. Porque a Bíblia diz que tudo que é nascido de Deus é como o vento, você não sabe para onde vem nem para onde vai. E se hoje Deus fala assim, olha, eu te tiro dessa cidade, e aí? Ah, mas a minha família, a minha mãe, o meu pai, os meus amigos, o meu emprego. E daí? O que é mais importante para você? E se Deus mudar os trilhos da sua vida hoje, você vai chegar em casa, você vai dormir, Deus te dá um sonho nítido, esclarecedor, sem nenhuma fagulha de dúvida. E aí? Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E aí? Você está disposto? Você topa? Porque é isso que te arrebata, é o propósito, é a vontade, é o querer de Deus. Aliás, é isso que você conversa com Deus todo dia. Decida não se adaptar com nada aquilo que não corresponde ao teu propósito. Ah, queridos, fora do propósito, nós desejamos coisas pequenas demais. Fora do propósito, esse rapaz está desejando alimentos de porcos. Fora do propósito, a gente se contenta com coisas pequenas demais. Fora do propósito, a gente se contenta com um bom salário. Isso é pequeno demais. Fora do propósito, a gente se contenta com uma boa casa. Isso é pequeno demais. Existe uma mesa. Existe um banquete. Existem pães. Ei, preste atenção no texto. Esse menino sai daquele lugar pensando em pão. Mas quando ele chega em casa, não tinha pão, tinha um cordeiro. No propósito, as surpresas de Deus. No propósito existe novidades de Deus. No propósito existe o cuidado de Deus. Apesar dos sacrifícios, mas há cuidado, há zelo de Deus, há proteção de Deus. Quer terminar bem? Você quer terminar bem? E você pergunta, pastor, o que está acontecendo na minha vida que não está alinhado ao propósito? Ah, meu querido, você precisa ouvir o Espírito. Você precisa ouvir Deus, você precisa ouvir Deus, ouça Deus. Agora, por favor, dedica tempo nisso. Não tenta levar a vida apalpando no escuro. Isso pode drenar você. Isso pode fazer você tropeçar. Ouça Deus, fala: Deus, eu quero me mover unicamente no propósito. Ainda dá tempo de você terminar o ano alinhado no propósito. Aí você vai olhar a sua volta e vai falar: mas pastor, assim, a circunstância, ela não mudou. Mas você mudou. Você se alinhou. Você assumiu novos compromissos. Você assumiu novas alianças. Isso te deslocará inevitavelmente para lugares mais altos e para lugares mais sublimes. Vive o propósito. Pai, fala disso com seu filho. Foi isso que ocupou o coração de Manoá. Anjo, tu disse para minha esposa de que ela vai ter um filho, então fala para mim como que nós devemos criar esse menino. A gente vai criar esse menino só com videogame? A gente vai criar esse menino só com televisão, com internet, com roupas? Fala para mim, anjo, como nós vamos criar esse menino. Nós vamos falar que ele tem de estudar para ter um bom salário, um bom emprego, casar, ficar confortável, ir para a igreja, ir para o trabalho até morrer. Anjo, fala para mim, como que eu vou criar o meu menino? Fala para mim.
E ele ouviu de Deus: não, fala para ele que ele vai ser nazireu. Ele vai viver diferente. Vai ser diferente das demais crianças. Ele será movido por um sentimento missionário no mundo. Ele vai olhar para o mundo diferente. Eu vou colocar ele sim, eu vou dar uma força nele sim. Eu vou dar um status para ele sim. Eu vou colocar ele em lugares altos sim. Mas ele vai estar lá diferente. Ele vai estar lá para cumprir algo muito mais sublime, muito mais eterno. Será diferente. Os padrões serão diferentes para essa criança. É disso que nós precisamos falar. É disso que nós precisamos falar, do coração da nossa esposa, do coração do nosso marido. Queridos, eu fico imaginando aquele dia, quando nós fomos prestar contas para Deus, e Deus dizer bem assim: meu filho, eu te dei 70 anos, te dei 60, 50 anos, te dei fôlego de vida. Fala para mim, quantas batidas do seu coração foi batida para a minha glória? Fala para mim o que você investiu do seu tempo para a minha glória. Fala para mim. Fala para mim. Decida não se adaptar com aquilo que não corresponde com o seu propósito. Decida. Decida. Inculca isso nos seus filhos. Fala isso em casa. Não se adapta com nada que não corresponde com o Cristo da sua vida. Ficamos em pé em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido irmão. O propósito nos coloca diante da mesa. O propósito nos coloca diante da mesa. Sabe por que tem muitos casamentos que não estão dando certo? Tem muita gente casando para legalizar o sexo. Tem muita gente casando para não pecar. Pobre pensamento. Você nunca deve casar tendo isso como propósito. O que deve te unir a uma mulher, o que deve te unir a um homem é um propósito. Há uma missão de Deus para mim, há uma missão de Deus para ela. Então nós precisamos falar sobre isso, para que juntos os dois se tornem um, isso se duplica. Você sabe por que tem muitas coisas que não estão funcionando, gente? É porque a gente não está indo pela via do propósito. E eu não estou dizendo que se você abraçar o propósito, a sua vida será assim, ó, flores, fundo musical. Não tem aqueles filmes que o pau está quebrando e tem um fundo musical? Não, a sua vida vai ter aquele fundo musical. Cicatrizes. Mas tem uma diferença entre sacrifício e sofrimento. Sofrimento é uma dor em si mesmo. Sacrifício é quando as dores geram frutos. É diferente. Em nome de Jesus. Não se adapta. Isso pode arruinar os seus dias. Isso pode arruinar o seu coração. Paulo estava em uma prisão quando ele disse: eu acabei o meu propósito, portanto eu estou em paz. Eu acabei o propósito. Então assim, ó, independente de onde você esteja, se você estiver cumprindo o propósito, haverá uma alegria arrebatadora no seu coração. Haverá uma satisfação, haverá uma plenitude de alma. Haverá uma plenitude de alma. Quero orar com você agora para que você renove a sua consciência de propósito. Pastor, eu sei que o meu propósito é cantar, só que essa igreja não dá oportunidade para eu cantar. Quem diz?
Você precisa de um microfone para cantar. Vai cantar, vai para as pessoas. Chega no hospital, vai lá cantar um hino para quem está enfermo. Cante para as pessoas, para as vidas. Quem disse que precisa de um microfone para pregar? Pregue para as pessoas. Pregue para a gente. Queridos, em nome de Jesus, se renda ao propósito. Isso vai salvar você. Isso fará com que o seu ano termine bem e que a sua vida termine bem. Encontre com 2 ou 3 aí, faz um pequeno grupo e vamos orar uns pelos outros, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, os nossos obreiros vão descer e vão abençoar você. Vai abençoar você. Em nome de Jesus. Nessa oração, ore uns pelos outros para que você não se adapte com nada aquilo que não diz respeito ao propósito. Fala: Deus, eu não quero ter alegria fora do propósito. Eu não quero ter tranquilidade, eu não quero ter conforto. Me alinha ao propósito. Eu quero mesa, eu quero banquete teu. Eu quero isso, eu quero isso. Eu quero a grandeza do teu evangelho. Chamau é Maria Santi de que o evamuri. Baranara kama biofusi kamemuri televansi kauris. Que todo o seu dom venha para fora em nome de Jesus. Que todo o talento que Deus te deu seja derramado em favor das pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja agitado as águas da sua vida esta noite, para que o talento seja derramado, para que o dom seja manifestado, a glória de Deus seja revelada. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus.